O racismo estrutural no Brasil. O racismo estrutural surge quando os escravos africanos são libertados em 1888 e não recebem nenhum auxílio do governo, ficando sem moradia e sem dinheiro, assim, sendo obrigados a invadir propriedades. Isso, somado à visão e ao padrão eurocentrista, que não encaixava as pessoas pretas, fez a visão de superioridade europeia continuar e perdurar pelas seguintes gerações. Racismo presente no nosso país. Cada um deles abordará um tipo de situação que ocorre com frequência, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Casos que envolvem protestos, violência policial e morte. É chegada a hora de tirar nossas nações das trevas da injustiça social. Esta frase foi dita pelo Zumbi dos Palmares, um dos grandes nomes da história do Brasil. Foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história do nosso país. Assumiu a liderança em 1678 e resistiu durante 20 anos contra as investidas dos portugueses. Foi morto depois de ter seu esconderijo denunciado no dia 20 de novembro de 1695. Atualmente, este dia é considerado o Dia da Consciência Negra, em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Tanto que vieram padres intitulados como jesuítas, que chegaram em 1549 para catequizar os índios. Quem não seguia à risca a doutrina da igreja eram torturados ou até mesmo mortos. No Brasil, com a chegada dos africanos, eles trouxeram duas religiões, o candomblé e a umbanda, que na época era exclusivamente praticada por eles, desde 1890. O mesmo tem muitas religiões de vários tipos e crenças, e que acabam sendo muito desrespeitadas e vandalizadas. Muitas pessoas acabam sendo agredidas verbalmente ou até mesmo fisicamente por causa das suas escolhas religiosas. Porque, na época colonial, a religião foi um meio de controle absoluto. Esse problema está ligado normalmente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala nas religiões de matriz africanas. Desde muito cedo, crianças pretas precisam conviver com o racismo e com o bullying na escola. Precisam conviver com pessoas fazendo comentários desagradáveis e racistas. Isso acaba desencadeando problemas de insegurança. Quando jovens, os pretos precisam aprender a conviver com a falta de empregos. Isso se dá por conta da sua cor de pele. Muitas pessoas acham que pessoas pretas não são qualificadas e que não vão exercer uma função no trabalho. Por isso, o número de A marginalização, sem dúvidas, faz parte do cotidiano dos pretos. Isso acontece porque eles são vistos como bandidos por grande parte da sociedade. É muito comum ver pessoas mudarem de calçada só por ter uma pessoa preta andando na mesma. Ver seguranças perseguindo jovens, homens e mulheres pretas dentro de lojas, achando que eles com certeza vão roubar algum objeto. No ônibus, quando um preto é visto passando pela catraca, as pessoas já guardam seus celulares e pertences por medo de ser um bandido. Infelizmente, essa é a realidade da sociedade na qual vivemos. As pessoas acham que toda pessoa preta é um ladrão. Casos recentes de racismo estrutural. 1º de dezembro de 2020. Após ofensas racistas, prefeita negra eleita em Bauru é ameaçada de morte. Suelen Rossin voltou à delegacia nesta terça-feira para denunciar mensagem na qual é chamada de macaca e ameaçada de morte. Ela será a primeira mulher negra a governar a cidade desde sua fundação. 19 de novembro de 2020. Perfil de autor de post racista contra a vereadora eleita em Joinville é excluído. Iremos até o fim. Ameaçada nas redes sociais desde o último domingo, dia 15, Ana Lúcia Martins denunciou o caso. A Polícia Civil instaurou inquérito em Joinville. 19 de 11 de 2020. Só racismo explica a fúria, diz pai de João Alberto, assassinado por seguranças no Carrefour. Familiares do homem negro brutalmente assassinado em supermercado de Porto Alegre se reuniram com deputados da comissão externa da Carrefour.